Uma das figuras mais controversas da Bíblia é o Espírito Santo. Ainda hoje, diversas linhas teológicas divergem quanto à sua atuação nos dias atuais. Por muito tempo, a terceira pessoa da Trindade foi negligenciada, sendo pouco citada e pregada. Enquanto era muito comum ouvir falar de Deus Pai e de Jesus Cristo, pouco ou quase nada se pregava sobre o Espírito Santo. Por outro lado, muitos ministérios deram uma centralidade indevida ao Espírito Santo e lhe atribuíram sinais e ações que pouco ou nada têm a ver com ele. Você sabe dizer qual é a real função do Espírito Santo? Entende por que ele é tão importante para a igreja hoje? Nesse conteúdo, veremos com detalhe o ministério do Espírito Santo e como ele atua na igreja. Hoje você aprenderá o que é o Espírito Santo, como ele atua nos dias de hoje, como receber o Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo, o que é e como ser cheio do Espírito Santo. Se você está preparado para aprender todas essas coisas, então vamos lá. O que é o Espírito Santo? Com certeza você já deve ter feito essa pergunta, ou alguém já deve ter lhe perguntado a respeito disso. E é aqui que vamos aprender exatamente o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o que quer dizer que ele é Deus. Ele habita no cristão e é responsável por levá-lo a crer em Deus e ao arrependimento dos pecados. Muitas pessoas tratam o Espírito de Deus como se fosse uma energia, algo que o cristão controla e lhe dá poderes. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia deixa claro que não somos nós que mandamos, ordenamos ou sopramos o Espírito Santo, mas é Ele quem guia e controla a sua igreja. Isso fica evidente em Atos, quando Paulo viaja em missões e tem os planos modificados. A palavra diz que o apóstolo ia em uma direção quando foi impelido pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. E depois é conduzido pelo Espírito até a Macedônia. O Espírito é o próprio Deus que habita no cristão e nos capacita a vivermos a vida que Cristo tem para nós. A melhor forma de entendermos o que é o Espírito Santo é investigando com detalhe o que a Bíblia diz sobre ele. Vamos começar observando a melhor fonte que temos nas Escrituras, o discurso de Jesus em João 14, 15 e 16. A primeira afirmação de Jesus a respeito do Espírito é que ele rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, que no original quer dizer Paracletos. Dou essa ênfase na palavra outro porque ela é de suma importância para entendermos. Quando Jesus diz que o Pai enviaria outro, ou seja, Paracletos, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que ele próprio. É como se Jesus dissesse: eu sou o primeiro Consolador, porém o Pai enviará outro. A única vez que a palavra Paracleto aparece na Bíblia, fora do discurso de Jesus para os apóstolos no livro de João, referindo-se ao próprio Cristo, acontece na formosa passagem na primeira carta de João, onde o apóstolo afirma que, se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. 1 João
2 em 1. A palavra traduzida por advogado é paracletos. Isso implica em algumas conclusões importantes. Primeiro, isso comprova a divindade do Espírito Santo. Se Jesus é Deus e está afirmando que o Espírito está no mesmo patamar, logo ele também é Deus. Isso nos ensina que o Espírito tem conosco hoje o mesmo papel que Jesus tinha com os seus apóstolos. Jesus era o líder, amigo, conselheiro, pastor, advogado, consolador e etc. Tudo isso é também a função do Espírito Santo em nossas vidas. E o que é Paracletos? Traduzido em algumas Bíblias como consolador, em alguns momentos advogado, em outros paracleto, além desses dois sentidos, significa literalmente o que é chamado para o lado de alguém. Chamá-lo apenas de consolador ou advogado acaba nos levando a reduzir o riquíssimo significado que essa palavra possui. O Espírito é aquele que, de fato, caminha com o cristão, capacitando e conduzindo a uma vida íntegra, obediente e devoção a Deus. O livro de Atos, também chamado de Atos dos Apóstolos, poderia ser também chamado de Atos do Espírito Santo. Jesus havia instruído os seus apóstolos que esperassem até que fossem revestidos de poder para serem testemunha dele. Atos 1 e 8. Apenas quando recebem o Paracleto para caminhar com eles, é que são capacitados para fazer a obra e testemunharem a respeito de Cristo. E isso é um fato muito importante, porque é aqui que entra a função do Espírito Santo. Vimos que o Espírito é que nos capacita e conduz a nossa vida cristã. Hoje em dia, muitos associam o Espírito Santo apenas a manifestações, sensações, milagres, línguas estranhas e curas. Porém, se olharmos o discurso de Jesus sobre o Espírito, João 14,16, podemos perceber que nenhuma desses elementos sequer é citado. Apesar de ser o Espírito Santo que faz milagres, sinais e atribui dons por meio dos seus discípulos, vemos que a ênfase do seu ministério não é essa. Infelizmente, muitos ministérios atualmente focam naquilo que não é o principal. Vamos aprender a verdadeira ênfase que Jesus dá na obra do Espírito, que está em João 14, versículo 17. O Espírito da verdade. Além de chamá-lo de Paracleto, Jesus também usa o termo Espírito da verdade. Isso significa que ele é único, verdadeiro, e somente podemos chegar à verdade por meio dele. Isso fica evidente na vida do apóstolo Paulo. Antes de receber o Espírito Santo, Paulo já possuía todo o conhecimento nas escrituras judaicas. Porém, apenas por meio da atuação do Espírito de Deus é que ele chegou à verdade. Por quê? Porque é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo sempre atuou na terra. No Antigo Testamento, a sua atuação é destacada em diversos momentos, como, por exemplo, capacitando José para a interpretação do sonho de Faraó, Gênesis 41, 32. Deus, ou seja, ele deu habilidade e inteligência para o serviço a Bezalel
e a Oliabe, Êxodo 36, primeiro, capacitando Gideão na liderança, Juízes 6:34, dando força extraordinária para Sansão, Juízes 14:6, falou por meio dos profetas, Isaías 48:16. Podemos sim enumerar ainda vários outros episódios, porém, o Espírito de Deus atuava de forma pontual na vida desses homens. Após a ascensão de Jesus, o Espírito habita em nós. E qual conforto poderia ser melhor para o cristão do que compreender que o próprio Deus habita em nós? Nenhuma mentira, nenhum falso ensino, nenhum pecado, nenhuma artimanha de Satanás prevalecerá contra a Igreja de Cristo, porque maior é o que habita em nós. João 1 e versículo 4. Por hoje é só e vamos deixar a continuidade para o próximo vídeo. Então eu lhe espero no próximo vídeo para nós continuarmos aprendendo sobre o Espírito Santo. Tá certo? Então esse é o nosso primeiro tópico e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fique todo com a paz de Deus.